Olá, eu sou Ilana Trômbica e quero te convidar para tomar um chá comigo. E você sabe, o nosso chá agora está aqui no YouTube. Te inscreve no canal Ilana Trômbica, aciona as notificações, vai lá no sininho e você vai saber de tudo que rola por aqui. E o chá de hoje é o chá de bruxa. O que é o chá de bruxa? É um blend de frutas adocicadas como pêssego, maçã, laranja, com canela, anis estrelado, algo delicioso, muito leve, muito doce, que te ajuda a enfrentar melhor o dia, a afastar tudo aquilo que não é bom e te dá condições de viver mais um dia muito bacana. E por que eu trouxe este chá? Porque este é um momento que eu quero conversar contigo sobre a perseguição real que aconteceu na cidade de Salem entre os anos de 1692 e 1693. E você mais ou menos já deve saber essa história, porque ela virou, inclusive, um filme em 1996 que tinha o nome As Bruxas de Salem, estrelado por Daniel Day-Lewis e Winona Ryder. E que história é essa? É a história real, como eu te digo, de uma histeria coletiva nessa pequena cidade de Salem, a 25 quilômetros ao norte de Boston, uma cidade muito puritana, muito religiosa, em que duas crianças iniciam um processo de adoecimento, onde elas diziam sentir pontadas, agulhadas, se jogavam no chão, entravam em um estado em que não controlavam mais o seu corpo. E o médico da cidade, sem saber explicar isso pela medicina, disse então ao pai e tio, porque foram duas crianças, que era o ministro, o pastor da cidade, que aquilo não era algo de saúde física, aquilo era obra espiritual do diabo e das bruxas. E a partir daí começa uma perseguição a mulheres, 19 delas são enforcadas nesse período de 13 meses, entre 1692 e 1693. E todas elas mulheres outsider do que se esperava do perfil de mulher naquele momento histórico, ou seja, mulheres idosas, independentes, que tinham um saber muito próprio, como curandeiras, parteiras, viúvas ou com comportamentos confrontadores. As três primeiras mulheres acusadas de serem bruxas foram Tituba, uma escrava indígena, Saragudo, uma pedinte, Sarah Osborne, uma idosa. E com isso começa uma política estatal de feminicídio institucionalizado. Ou seja, as mulheres começam a ser acusadas de ser bruxas por um grupo de pessoas que vai aumentando, a maioria crianças, que dizia enxergar o espectro dessas mulheres e com isso seria comprovado que elas eram bruxas e estariam matando e torturando crianças, bebês e animais nesta comunidade. Durante esse período, mais de 200 mulheres são acusadas, e isso só acaba quando o governador de Massachusetts diz que esse tipo de julgamento não pode mais ser feito, inclusive porque a mulher dele é acusada de bruxaria. Ou seja, num período de 13 meses, o Estado patrocinou a morte, o feminicídio de várias mulheres. Por quê? Porque elas eram mulheres. Muito bem, isso aconteceu, é um dado histórico. E por que eu te trago isso hoje? Porque hoje o Brasil vive uma situação oposta. Recentemente, há poucos dias atrás, o governo federal, junto com o poder legislativo e o poder judiciário, ou seja, os três poderes, assinaram o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Resumo da ópera para o nosso chá não esfriar. Momentos em que o Estado se coloca como dono da vida das pessoas, né? Não momentos em que não há a democracia, qualquer minoria, qualquer grupo sofre perigo. Para você ter uma ideia, foi só em 1957 que o estado de Massachusetts pediu perdão oficial a essas mulheres. E somente em 2022 a última mulher recebeu as escusas do governo do estado, simplesmente 329 anos depois. Então você já entendeu, o Brasil hoje luta contra o feminicídio
porque protege as mulheres, porque é uma democracia. Estados totalitários, como essa situação vivida lá em 1692, colocam em risco qualquer minoria que não seja valorizada pelo Estado. Esse é o recado de hoje. Temos que proteger as meninas e mulheres e temos que lembrar do passado, onde meninas e mulheres já foram excluídas da sociedade, inclusive mortas na forca. Gostou do tema de hoje? Já conhecia esse filme? Muito obrigada, então, por estar comigo em mais um Chá de Ideias. E não esquece de se inscrever no meu canal, Ilana_Trômbica, e acionar as notificações. Eu quero saber se você conhece algum episódio histórico, não precisa ser no Brasil, em que mulheres ou outra minoria tenha vivido uma enorme discriminação, como, por exemplo, o nazismo. Nos encontramos semana que vem no nosso próximo Chá de Ideias, sempre refletindo um tema que nos faz compreender melhor a sociedade de hoje. Até lá!